Fala, traders, holders, investidores e entusiastas do mercado. Me chamo Vitor Piazzi, analista educacional da CM Capital. Nessa aula, vamos falar sobre long e short, que é uma das estratégias que estão no nosso trade quant. Aliás, muito pedida aqui nos comentários. Bom, basicamente o long e short consiste em uma operação compradora e vendedora de ativos que estão diretamente correlacionados. Ou seja, um ativo que quando ele acaba subindo, outro acaba caindo. Muito parecido com o mini índice, mini dólar para quem opera contratos futuros. Mas aqui no caso, o trade quant se baseia em dados estatísticos e ações que têm essa boa correlação para sua tomada de decisão. E é baseado em ações, não contratos futuros. Só que quando ele plota esse tipo de oportunidade em determinadas ações, ele acaba fazendo a operação de forma automatizada. Mas vamos ao exemplo como se fazer esse tipo de operação. Bom, para essa operação, precisamos de dois ativos que são muito correlacionados, como por exemplo, Vale e BRAP, que é uma holder que tem na sua composição de ativo basicamente por volta de 70% da composição da BRAP é da Vale. Então, quando uma acaba subindo, outra acaba subindo junto. Elas têm uma correlação não necessariamente contrária, mas só que uma movimenta muito mais rápida do que a outra. Dessa forma, a gente pode analisar um tipo de gráfico que é chamado de indexado para fazer essa tomada de decisão, certo? Então, como fazer essa indexação? Vou indexar a Vale e a BRAP. Como é que faz mesmo? Exibir, indexar ativo, indexar ativo. Vou buscar aqui a BRAP, clicar nela e indexar. E ela me forma um novo gráfico. Um gráfico que é Vale versus BRAP. O que isso quer dizer? Como é que se opera esse gráfico? Como é que se interpreta tudo isso? Basicamente, o ativo que vem primeiro é o ativo que a gente vai ter a primeira tomada de decisão, de acordo com o gráfico. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui o gráfico indexado, tudo mais, a gente percebeu que tem uma LTB aqui, não das mais confiáveis, né? Mas tem uma LTB desse gráfico indexado, que é basicamente a mistura de informação entre esses dois ativos. Na verdade, a divisão do valor ali da média de preços de Vale pela BRAP e formando esse gráfico. E a gente vai interpretar esse gráfico da mesma forma que a gente interpreta qualquer um outro. Se tem uma LTB aqui que vem segurando o preço, a gente pode pensar em vendas, certo? Venda nesse ponto, venda nesse ponto. Aqui já foi, né? Mas por causa desse ponto, compra se chegar nessas regiões aqui futuras da LTA, que o preço vinha fazendo nesse gráfico. E aí, por Vale estar em primeiro, a gente vai pensar, como eu falei anteriormente, a gente vai pensar de acordo com esse ativo, se a gente vai comprar ou vender primeiro esse ativo. E fazer o contrário em BRAP. Ficou meio confuso ainda? Vou deixar mais claro para vocês. Vou dar um zoom no gráfico e vamos supor que encostou, vamos interpretar da seguinte forma, encostou nessa LTB, está me dando a confirmação, então a gente vai fazer a venda nessa região, certo? De acordo com o gráfico indexado. O que a gente vai fazer então? Se a gente está interpretando que é venda, de acordo com esse gráfico, a gente vai desindexar o ativo, que é o mesmo processo, exibir, indexação de ativo, desindexar ativo. Desindexamos. Dessa forma, a gente vai
vender vale, se a gente viu que anteriormente no gráfico indexado estava me dando venda a partir daquele ponto, e comprar BRAP. A gente compra BRAP, faz a operação contrária. Isso é um long short. Só que, aí você me pergunta, Vitor, se quando uma sobe, a outra também sobe, por que que você está fazendo essa operação de long short, por exemplo? Como eu falei, uma acaba indo mais rápida do que a outra sua movimentação. Dessa forma, se a Vale dispara para baixo, a BRAP vai acabar perdendo um pouco menos e você vai acabar ganhando mais em Vale. Se o contrário acontece o contrário com a BRAP. Você acaba ganhando muito em BRAP e perdendo menos em Vale. Só que aí, deixo um adendo aqui muito importante. A quantidade de mão faz toda a diferença. Até porque uma está sendo cotada no valor de R$19,71, outra está sendo cotada no valor de R$62,29. Dessa forma, se você operar com um lote igual entre as duas, você vai ver que vão movimentar de uma forma não muito agradável, não vai ter um gain muito satisfatório, ou até mesmo causando loss. Dessa forma, você precisa encontrar uma proporção ideal entre as duas, certinho. Através de um estudo que eu fiz, está por volta de 400 BRAP para um lote de Vale. Faça um backtest aí em casa. Ou, aliás, contrate o Trade Quant, que faz isso automaticamente para você. Bom, gostaram desse vídeo? Já sabia desse gráfico indexado? Sabia como é que funciona a estratégia de long short? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber. Bom, também não deixe de dar o like e se inscrever no canal. E não deixe de acompanhar também os nossos próximos vídeos educacionais aqui no YouTube da CM. Obrigado e até a próxima!